Depois de falar sobre como as plantas obtêm água, nesse vídeo a gente fala sobre como as plantas usam essa água e, portanto, quais são os mecanismos fotossintéticos que a gente conhece de plantas no planeta. A sua forma de crescimento e vai determinar de uma forma em conjunto, né, o tipo de plantas que pode crescer numa determinada região e, portanto, o tipo de bioma que a gente vai ter. A gente tem várias formas, então, que as plantas, mesmo as plantas que ocorrem em ambientes úmidos, têm formas de controle de perda de água. Se elas perderem água sempre pelos estômatos, elas vão ter que sempre estar absorvendo muita água. Isso apenas é possível em ambientes muito úmidos mesmo, em que o solo fica sempre com água disponível. A maior parte das plantas tem que controlar a sua perda de água. E aí a gente tem exemplos extremos, como as cactáceas, em que, na verdade, as folhas se modificaram e são hoje espinhos, e a parte da planta que faz a fotossíntese, na verdade, é o caule, e que tem uma capacidade de retenção de água bem grande. Então, esses exemplos, né, de modificações foliares, como os espinhos, mas também folhas que têm ceras, que têm pelos, folhas que são muito coriáceas. As folhas das plantas do cerrado tendem a ter muitas alterações, muitas modificações, muitas adaptações para redução de perda de água, exatamente porque o cerrado é uma região em que boa parte do ano a gente tem déficit hídrico, né? A gente, durante a seca, as plantas perdem muito mais água pelas folhas, do que elas conseguem adquirir do solo de maneira fácil nas camadas superficiais do solo por causa da seca. A quantidade e a distribuição de estômatos. Então, em lugares em que a gente tem ambientes mais secos ou secas sazonais, as plantas tendem a ter estômatos na sua parte inferior das folhas e não na parte superior, que é essa que fica mais exposta ao sol e, portanto, a altas temperaturas. Se os estômatos, então essas estruturas das plantas que permitem que a água saia para que o CO2 possa entrar, o gás carbônico possa entrar para a fotossíntese, se eles estiverem na parte abaxial, embaixo das folhas, eles vão estar protegidos de temperaturas mais altas e vão perder água numa velocidade menor. Então, isso é muito comum, que plantas em lugares mais secos tenham menos estômatos e os estômatos mais protegidos, mais escondidos. E uma outra forma, que é distribuída em várias plantas, são os mecanismos de fotossíntese. Então, o que a gente chama de mecanismos de fotossíntese e como que eles permitem que as plantas usem água, adquiram água para fotossíntese, e é disso que a gente vai falar agora. Então, a gente tem 3 mecanismos de fotossíntese descritos para todas as plantas do mundo. Então, se a gente pensar nos milhões de espécies de plantas que a gente conhece hoje, todos eles se encaixam em algum tipo de mecanismo fotossintético, que seja C3, C4 ou CAM. São essas as únicas 3 formas biológicas, bioquímicas de se fazer fotossíntese que a gente conhece. Então, se a gente pensar o que é a fotossíntese, é a entrada de sol e de gás carbônico nas folhas. Existe um processo bioquímico, a água também entra por dentro, né, da planta, pelo o sol, e o gás carbônico entra pelas folhas. A água vem pelas outras partes da planta, vindo a partir da raiz, e se produz glicose, e é assim que as plantas crescem, né, a partir da glicose. Outros compostos mais complexos são produzidos, e é assim que as plantas crescem, fazem biomassa, essa que é a produtividade primária. Como que isso acontece? Se a gente pensar na anatomia de uma planta, de uma célula de planta, isso acontece nos cloroplastos. Então, cloroplastos são organelas que apenas as plantas têm. Animais e fungos, por exemplo, não, bactérias também não, não possuem cloroplastos. Os cloroplastos são organelas específicas que realizam fotossíntese. Dentro dos cloroplastos, a gente tem diversas estruturas, os grânulos, os tilacoides, etc. E aí, quem faz biologia vai estudar isso em bioquímica várias vezes, em fisiologia vegetal várias vezes. Eu não quero que isso seja parte importante nessa disciplina de ecologia, mas eu gosto de apresentar isso para as pessoas lembrarem que esse é um processo que ocorre, como ele ocorre, e ele é muito conservado. Se a gente pensar que a gente tem só 3 tipos de mecanismos
fotossintético, apesar de ter milhares e milhares de espécies de plantas no mundo, em ambientes totalmente diferentes, que seja dos tropicais úmidos até os desertos, até as tundras e as áreas temperadas, quase árticas, onde ocorrem plantas ainda. Então, bioquimicamente, como que é a fotossíntese, a capacidade dos cloroplastos conseguirem, a partir de vários processos bioquímicos, usarem os fótons que vêm do Sol e como que isso acontece, e aí usa-se água e dá de pH e ATPs para que isso vire em algum momento a junção entre a água e o gás carbônico e os fótons que vão trazer energia para esse processo ajudem a planta a formar glicose, que é o que vai ser usado como unidade básica para o crescimento, né, para a sobrevivência e crescimento das plantas. Então, o que é importante saber em termos de ecologia é o que esses 3 sistemas fotossintetizantes significam em termos de diferenças fisiológicas e anatômicas e o que eles fazem em termos do uso da água pelas plantas, tá? Então, eu não quero que quem está fazendo essa disciplina saiba detalhes da fisiologia e da bioquímica da fotossíntese, e isso vai ser cobrado em outras disciplinas da biologia, do curso de biologia, mas aqui a gente tem que pensar no uso de água pelas plantas, porque isso é um fator ecológico importantíssimo. Então, o mecanismo de fotossíntese C3 é o mais comum na natureza e ele ocorre na maior parte das plantas que a gente conhece. As plantas de metabolismo C3 têm uma grande área de superfície fotossintetizante, em geral a camada embaixo da epiderme, que é chamada paliçada. Todas essas células, ou quase todas essas células, são capazes de realizar a fotossíntese. É um processo em que a molécula de CO2 é capturada por um composto de 3 carbonos, por isso o nome é C3, né, no processo fotossintético, e esse processo, o ciclo de Calvin e Benson, é catalisado pela enzima chamada rubisco. O que acontece? A rubisco ela tem afinidade pelo CO2, e é por isso que ela ajuda a planta a capturar o CO2 e transformar em glicose, mas ela também tem afinidade por O2, ou seja, ela funciona como carboxilase e também como oxigenase. Toda vez que ela captura um O2 em vez de um CO2, ela obviamente não vai adquirir um carbono, certo? Então as plantas estão gastando energia, estão gastando água, porque para trocar, as trocas gasosas ocorrem com perda de água e ganho de oxigênio e CO2, e a gente chama esse processo de fotorrespiração, quando a planta, na verdade, está perdendo energia e não está ganhando um novo carbono. Esse processo, obviamente, não é vantajoso, né? Perder energia e não ganhar carbono, perder água e não ganhar carbono, mas ele se fixou evolutivamente, ele existe na maior parte das plantas porque isso não é um processo muito grave, especialmente quando essas plantas têm bastante acesso à água. Então, são plantas, em geral, mais comuns em ambientes úmidos, o que não quer dizer que elas estejam apenas em ambientes úmidos. Então, por exemplo, o cerrado, que é um ambiente bem sazonal e uma boa parte do ano é um ambiente com déficit hídrico, sem chuva, a maior parte das plantas do cerrado, tirando as gramíneas, são de metabolismo C3. Praticamente todas as árvores e arbustos e as ervas de cotiledôneas que a gente conhece, muitas são de metabolismo C3. Já as plantas de metabolismo C4 têm uma separação espacial. Então, em vez das células do mesófilo serem as células que fazem fotossíntese, as células que fazem fotossíntese nas plantas C4 são as células da bainha do feixe, essas que estão em azulzinho ali na figura do lado esquerdo, elas estão em volta dos feixes vasculares do floema e do xilema. Então, o tecido fotossintetizante dessas plantas é bem menor relativamente do que nas plantas C3. E aí, o que acontece? O que acontece nas plantas C4? Primeiro, existe essa separação física, então as plantas fazem a captura do CO2 nas células do mesófilo, né, onde está o ar, e aí o CO2 é capturado por uma enzima que chama PEP-carboxilase, que é apenas carboxilase, ela só se liga ao gás carbônico, então essas plantas não perdem energia fixando O2. A PEP-carboxilase
fixa esse CO2 e leva esse CO2 para um composto de 4 carbonos, por isso o nome C4, e leva este composto para que ele entre no processo, no ciclo de Calvin-Benson, onde a rubisco é a enzima principal novamente. Mas o que acontece? A rubisco, ela está nessas plantas, ela está confinada lá dentro das células da bainha do feixe, ela tem pouquíssimo acesso ao ar, de forma que ela vai sempre reagir mais com CO2, porque a concentração de CO2 nessas células vai ser muito maior do que no ar. A concentração de CO2 no ar, mesmo com todas as mudanças climáticas globais que a gente tem causado, é menos de 0,5%, é menos de 0,4%, na verdade, enquanto o O2 é 20%. Dentro das células da bainha do feixe, o CO2 está muito mais concentrado e a rubisco não tem chance de reagir com O2, porque não tem O2 tanto nessas células. Então, existe um gasto maior de energia, tem um processo a mais, existe uma redução do tecido fotossintético em relação às plantas C3, no entanto, essa estratégia de fotossíntese é evolutivamente mais vantajosa, especialmente em áreas em que existe déficit hídrico e a perda de água para trocar gás carbônico, para receber gás carbônico pela planta, é muito desvantajosa. Então, essas plantas teriam mais vantagem. Mesmo fazendo fotossíntese numa área menor, ao perder menos água, isso é muito vantajoso e elas se fixaram e existem na natureza. Boa parte das gramíneas são C4, mas existem outras famílias que têm muitas plantas C4 também. Finalmente, o metabolismo CAM, que é o metabolismo ácido das crassuláceas. Crassulácea é uma família de plantas em que esse metabolismo foi descrito pela primeira vez, mas hoje a gente sabe que o metabolismo CAM existe em pelo menos 23 famílias, então ele foi desenvolvido independentemente dessas diferentes famílias e evolutivamente se manteve, e é muito característico de plantas suculentas, plantas de áreas muito secas. O que acontece? As plantas CAM, assim como as plantas C4, têm uma separação espacial, então aquele mesmo processo. As plantas da bainha do feixe são as que fazem fotossíntese, o CO2 é capturado pela PEP carboxilase, então existe a separação espacial. Além disso, essas plantas fazem a separação temporal. Elas absorvem CO2, ou seja, elas abrem os estômatos, perdem água e ganham ar apenas à noite. Obviamente, a fotossíntese não vai conseguir acontecer à noite, não todo o seu processo, mas uma parte do processo de fotossíntese nessas plantas ocorre à noite, que é a fixação do CO2 pela PEP carboxilase, e essas plantas guardam o CO2 num ácido málico ou malato, e aí durante o dia o malato é quebrado e o CO2 pode entrar no ciclo de Calvin-Benson, de novo usando a rubisco, que é a enzima que pode também reagir com O2, mas novamente, nessas plantas ela está concentrada lá na célula da bainha do feixe, onde a concentração de O2 é muito baixa e a concentração de CO2 é bem mais alta. Como eu falei antes, o que a gente precisa pensar em ecologia é como que esses diferentes metabolismos se distribuem na natureza e como isso influencia a forma de crescimento das plantas, o tipo de ambiente que vai favorecer que tipo de planta com que tipo de metabolismo. Lembrando que as formações vegetais vão sempre depender dos ambientes e as formações vegetais são formadas por tipos de espécies diferentes com metabolismo de fotossíntese diferente.